Existe um toque que vai muito além da pele, uma conexão que transcende o óbvio e mergulha nas profundezas do nosso ser, um sussurro da alma que poucos conseguem ouvir. Não se trata apenas do desejo físico, da atração superficial ou da convenção social. Estamos falando de uma ressonância que vibra no subconsciente, atingindo as camadas mais sensíveis da mente emocional, onde memórias e sentimentos se entrelaçam de forma indissolúvel. Essa capacidade de sentir o invisível, de perceber as correntes subjacentes de uma interação, é o que, paradoxalmente, muitos veem como um perigo. Uma sensibilidade excessiva que expõe a vulnerabilidade. Mas e se eu lhe dissesse que é exatamente aí que reside o nosso maior superpoder? Alan Watts, com sua sabedoria sobre a interconexão da existência, nos convidava a abraçar a totalidade do momento presente, a reconhecer que cada percepção, cada emoção é um fio inseparável na tapeçaria universal da experiência humana. Ele nos lembrava que não somos seres isolados, mas parte de um fluxo contínuo, onde o eu e o outro se dissolvem em uma dança de interdependência. É nessa profundidade, nessa aceitação da unidade, que encontramos a verdadeira essência de qualquer ligação significativa. A capacidade de sentir o que os outros não veem, de navegar por essas águas profundas do psique, não é uma fraqueza, mas uma bússola interna, um portal para uma compreensão mais rica de nós mesmos e dos que nos cercam. Hoje, vamos desvendar 7 elementos, 7 pontos, que, embora muitas vezes negligenciados, são os verdadeiros pilares de uma conexão inesquecível. Eles não se manifestam em grandes gestos ou declarações estrondosas, mas em sutilezas, em momentos silenciosos que carregam uma carga emocional imensa. Prepare-se, pois alguns deles certamente o surpreenderão, revelando como a autenticidade, a presença e o carinho sincero podem transformar o perigo de sentir em um caminho para relacionamentos reais e duradouros. E há outro lugar, um gesto que reside na fronteira entre o visível e o invisível, que muitas vezes subestimamos, mas que carrega uma força transformadora e inigualável. Ele nos convida a uma pausa, a um reconhecimento silencioso que fala mais alto que qualquer palavra. O olhar que acolhe não é um simples contato visual, mas uma janela para a alma, um espelho onde a pessoa se vê refletida com amor e aceitação. É negligenciado porque vivemos em um mundo de distrações, onde o olhar é muitas vezes apressado, utilitário ou até mesmo evitado, mas é um poder silencioso, capaz de carregar toda a atenção de um dia, todas as memórias de um passado, todo o simbolismo emocional de um vínculo. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente de forma imediata. Quando alguém se sente verdadeiramente visto, as barreiras emocionais começam a se dissolver. Ativa uma sensação profunda de presença, de que eu estou aqui com você, neste exato momento, criando um porto seguro, um senso de pertencimento que acalma a alma e valida a existência do outro. É a confirmação de que sua essência é reconhecida e valorizada. Na perspectiva de Alan Watts, esse olhar reflete a unidade do momento, a interconexão de duas consciências que se encontram no agora. Não há passado nem futuro, apenas a plenitude desse instante compartilhado, onde o indivíduo se conecta ao fluxo universal da experiência humana, percebendo-se parte de algo maior e mais profundo. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos. Ao ouvir alguém falar sobre um dia difícil, ao reencontrar um amigo após um tempo, ou simplesmente ao compartilhar um café da manhã. Não é um olhar fixo ou invasivo, mas leve, intencional, silencioso. Permita que seus olhos transmitam calor, compreensão. A reação esperada é quase palpável. Um suspiro de alívio, um relaxamento nos ombros, a sensação de uma memória duradoura, de um momento de verdadeira comunhão.
Lembro-me de um comentário que recebi outro dia. Nunca imaginei que um simples olhar pudesse me fazer sentir tão seguro, como se todas as minhas preocupações se dissolvessem naqueles segundos. Ou outro. Foi como se ele tivesse lido minha alma sem dizer uma palavra, e isso me deu uma paz que eu não sentia há muito tempo. Essas são as vozes que ecoam o poder desse gesto. Enfatizamos que não se trata de intensidade ou sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença plena, de um carinho sincero que brota do coração. É a intenção por trás do olhar que o torna tão potente. Esse olhar que acolhe não é apenas um gesto, é uma promessa silenciosa, uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e aprofundando a conexão de uma forma que poucas palavras conseguiriam. Agora, imagine algo ainda mais sutil que o olhar, algo que reside na ausência, mas que preenche mais do que qualquer palavra. É o silêncio compartilhado, um dos pilares mais negligenciados, porém mais poderosos, da conexão humana. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por ruídos e pela pressão de preencher cada lacuna com conversas, o silêncio é muitas vezes visto como um vazio incômodo, um sinal de falta de assunto ou até mesmo de desinteresse. No entanto, sua verdadeira essência é a de um santuário, um espaço sagrado onde a alma pode respirar, onde pensamentos e sentimentos podem se manifestar sem a necessidade de verbalização. Ele carrega a atenção do que não precisa ser dito, a memória de incontáveis momentos onde a compreensão mútua superou a necessidade de explicações verbais e o simbolismo emocional de uma aceitação incondicional. Psicologicamente, o silêncio compartilhado acessa o subconsciente de forma profunda e imediata. Quando nos permitimos estar em quietude com alguém, sem a pressão de ter que falar ou de justificar nossa presença, as barreiras emocionais começam a se dissolver naturalmente. Ele ativa uma sensação profunda de presença, não apenas de estar fisicamente ali, mas de uma comunhão de espíritos, de que eu estou aqui com você, em sua inteireza, com seus pensamentos não formulados e suas emoções silenciosas. Isso cria um porto seguro de aceitação, um senso de pertencimento que acalma a alma e valida a experiência interna do outro, confirmando que sua essência é reconhecida e valorizada, mesmo em sua quietude. Na perspectiva de Alan Watts, esse silêncio compartilhado é a própria manifestação da interconexão da existência, o reconhecimento de que, na ausência de palavras, não há separação entre eu e você, apenas o fluxo contínuo da experiência. É o momento em que percebemos que a essência da comunicação nem sempre reside nas palavras, mas na ressonância mútua que transcende o verbal, conectando-nos ao fluxo universal da experiência humana. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos onde o silêncio pode ser um presente. Após uma confissão delicada de um amigo, enquanto observam juntos um pôr do sol durante uma caminhada na natureza ou simplesmente ao compartilhar um café da manhã. Não se trata de um silêncio constrangedor ou passivo, mas de um silêncio intencional, leve, que permite a reflexão e a simples companhia. Permita-se estar presente sem a necessidade de preencher o espaço. A reação esperada é quase sempre um alívio profundo, um olhar de gratidão, a sensação de que finalmente alguém me entende sem que eu precise explicar tudo. Lembro-me de um comentário que recebi. Ele simplesmente ficou ali, em silêncio, e foi o maior conforto que eu poderia ter recebido naquele momento de dor. Outro disse: não precisamos de palavras. Naquele silêncio, eu soube que estava seguro e verdadeiramente acompanhado. Essas vozes ecoam o poder desse gesto. Enfatizamos que não se trata de indiferença ou falta de assunto, mas de autenticidade, de uma presença plena, de um carinho sincero que reconhece e valoriza a quietude do outro. É a intenção por trás do silêncio que o torna tão potente.
O silêncio compartilhado não é apenas a ausência de som, é uma promessa silenciosa de aceitação e paz. Uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e aprofundando a conexão de uma forma que poucas palavras conseguiriam. E há um outro tipo de conexão, quase um sussurro físico, que se manifesta de forma tão delicada que muitos a ignoram, mas que carrega uma força incomensurável. É o toque leve e inesperado. Não falamos aqui do toque com uma intenção óbvia de sedução ou de um gesto grandioso, mas daquele que surge como uma brisa suave, um leve roçar que mal se percebe, mas que ressoa profundamente na alma. Ele é negligenciado porque, na correria do dia a dia, associamos o toque a algo explícito, a demonstrações de afeto mais intensas, esquecendo-nos do poder contido nas pequenas e quase imperceptíveis interações. Mas este toque discreto carrega a eletricidade de uma memória latente, a promessa de um cuidado não verbal, de uma atenção que se manifesta de forma sutil e acolhedora. Psicologicamente, o toque leve e inesperado acessa o subconsciente diretamente através da pele, nosso maior órgão sensorial, que é um portal para a percepção mais primitiva. Por ser tão sutil e despretensioso, ele dissolve barreiras de defensividade, pois não ameaça, não exige uma resposta imediata ou uma interpretação complexa. Ativa a sensação de ser lembrado, de ser cuidado mesmo à distância de uma conversa formal, um lembrete gentil da presença do outro. Isso cria uma sensação de calor imediato e de pertencimento, de que eu me importo com sua presença e com seu bem-estar, mesmo que não precise dizer. Na perspectiva de Alan Watts, esse toque leve é a manifestação tátil da interconexão, um lembrete físico e direto de que somos parte do mesmo fluxo, da mesma tapeçaria da existência. É a consciência do corpo como parte do todo, onde um mínimo contato pode evocar a totalidade da experiência humana, a unidade de tudo o que é. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos, uma mão que roça a outra delicadamente ao passar por um corredor, um leve toque no ombro enquanto se sorri durante uma conversa, ou o polegar que acaricia a mão enquanto se segura. Deve ser intencional, mas quase imperceptível, sem pressão ou expectativa de retorno. A reação esperada é um arrepio sutil, um sorriso discreto que surge nos lábios, a sensação de que algo especial e íntimo foi compartilhado sem a necessidade de palavras. Lembro-me de um comentário que recebi. Foi só um segundo, mas aquele toque na minha mão me disse tudo o que eu precisava ouvir naquele dia. Outro disse: ele nem percebeu, mas aquele leve roçar no meu braço me fez sentir amada de uma forma que poucas declarações conseguiram. Essas são as vozes que capturam o sentimento. Enfatizamos que não se trata de intensidade ou sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença plena, de um carinho sincero que brota do coração. É a intenção por trás do toque que o torna tão potente. O toque leve e inesperado não é apenas um gesto, é uma promessa silenciosa de carinho e cuidado, uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e aprofundando a conexão de uma forma que poucas palavras conseguiriam. Mas existe um elemento que transcende o visível e o tátil, um ponto que exige uma entrega ainda maior do nosso ser e que, paradoxalmente, é um dos mais negligenciados em nossa ânsia por comunicação e ação. É a escuta ativa profunda, um convite não apenas para ouvir as palavras que são ditas, mas para mergulhar na melodia por trás delas, nos silêncios carregados e nas emoções não verbalizadas que flutuam no ar. Em um mundo onde estamos sempre preparados para formular uma resposta, para dar um conselho ou para preencher qualquer lacuna com nossa própria voz, a verdadeira arte de escutar se perde.
Mas é exatamente nesse ato de absorção plena que reside um poder imenso, capaz de carregar a tensão de sentimentos não expressos, a memória de experiências não contadas e o simbolismo emocional de uma validação incondicional. E psicologicamente, a escuta ativa profunda acessa o subconsciente de forma imediata ao validar a experiência interna do outro. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, não apenas em suas palavras, mas em sua essência, as barreiras de defesa começam a se dissolver. Ativa uma sensação profunda de presença, de que eu estou aqui com você, presente em sua totalidade, testemunhando sua verdade, criando um porto seguro onde a alma pode se despir sem medo de julgamento. Isso gera um senso de pertencimento inestimável, acalmando a alma e confirmando que sua essência, seus pensamentos e seus sentimentos mais íntimos são reconhecidos e valorizados. Na perspectiva de Alan Watts, essa escuta profunda reflete a interconexão da mente, a ideia de que a comunicação é um fluxo contínuo, onde os pensamentos e sentimentos se encontram e se entrelaçam. É a aceitação do outro como parte do fluxo universal da existência, sem julgamento, apenas com a presença plena que permite a ressonância entre dois seres. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos onde a escuta se torna um presente. Quando alguém desabafa sobre um dia difícil, ao expressar uma dúvida profunda ou ao compartilhar um sonho ou uma esperança. Não se trata de uma escuta passiva, mas de uma presença engajada, sem interrupções, com o corpo relaxado e o olhar acolhedor, conectando-se ao que falamos antes. Permita pausas, não sinta a necessidade de preencher o vazio. A reação esperada é quase sempre um suspiro de alívio, um olhar de gratidão, a frase "você me entende", ou a sensação de uma leveza profunda que surge de ter sido verdadeiramente compreendido. Lembro-me de um comentário que recebi. Ele não me deu soluções, mas o modo como ele me ouviu me fez sentir tão leve, como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Outro disse: senti que ele estava realmente ali, não apenas esperando a vez de falar. Foi a coisa mais curativa que eu poderia ter recebido. Essas são as vozes que ecoam o poder desse gesto. Enfatizamos que não se trata de dar conselhos ou de resolver problemas, mas de autenticidade, de uma presença plena, de um carinho sincero que brota do coração. É a intenção por trás da escuta que a torna tão potente. A escuta ativa profunda não é apenas um gesto. É uma promessa silenciosa de compreensão e apoio, uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e aprofundando a conexão de uma forma que poucas palavras ou ações conseguiriam. Agora, vamos falar de algo ainda mais etéreo. Uma dança silenciosa que acontece sem que percebamos, mas que cimenta laços de uma forma inexplicável. É a sincronia involuntária. Não se trata de imitar gestos conscientemente ou de seguir um ritmo combinado, mas daquele alinhamento espontâneo que surge quando duas pessoas estão verdadeiramente conectadas. É o respirar no mesmo ritmo sem perceber, o espelhar sutil de posturas, o caminhar no mesmo compasso sem uma palavra. Este elemento é negligenciado porque, sendo subconsciente, passa despercebido pela mente racional. No entanto, ele carrega a memória ancestral da conexão tribal, o simbolismo da harmonia e da aceitação mútua em um nível biológico e energético profundo. Psicologicamente, a sincronia involuntária acessa o subconsciente porque é um espelhamento primitivo, um sinal de segurança e aceitação que remonta às nossas origens. Por ser tão natural e desprovido de intenção consciente, ele dissolve barreiras ao criar um senso de nós que transcende a individualidade. Ativa a sensação de unidade, de que estamos na mesma página, vibrando na mesma frequência, um reconhecimento mútuo que não precisa de validação externa.
Isso cria um profundo senso de pertencimento e valida a presença do outro como parte integrante do mesmo espaço de energia, da mesma experiência. Na perspectiva de Alan Watts, essa sincronia é a manifestação física da não-dualidade, a percepção de que somos todos parte de um mesmo fluxo de vida. A sincronia dos ritmos corporais e energéticos é um reflexo direto da interconexão universal, um lembrete de que, em nossa essência, somos um só, dançando em harmonia com o universo. Para experimentá-lo, não tente realizar a sincronia, mas observe-a e permita-a. Em momentos de quietude compartilhada, durante uma conversa profunda, ao lado de alguém em um ambiente relaxante, perceba os pequenos alinhamentos, o ritmo da respiração, a inclinação da cabeça, a mudança de peso. Não há um como fazer, apenas um como permitir que aconteça. A reação esperada é uma sensação de conforto inegável, um encaixe perfeito, um sorriso inconsciente que surge nos lábios, uma paz que permeia o ambiente. Lembro-me de um comentário. Percebi que estávamos respirando no mesmo ritmo enquanto assistíamos ao pôr do sol, e me senti completamente em paz, como se o mundo inteiro estivesse em ordem naquele instante. Outro disse, ele cruzou as pernas exatamente como eu, e foi como um aceno silencioso de que estávamos conectados em um nível que vai além das palavras. Essas são as vozes que capturam o sentimento. Enfatizamos que não se trata de imitação ou de um esforço consciente, mas de autenticidade, de uma presença plena que aceita o outro em seu ritmo natural, permitindo que a harmonia surja espontaneamente. É a aceitação incondicional que a torna tão potente. A sincronia involuntária não é apenas um gesto, é uma promessa silenciosa de harmonia e união, uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e a coesão do vínculo de uma forma que poucas palavras conseguiriam. E há um outro tipo de expressão que, embora silenciosa e muitas vezes imperceptível, fala volumes sobre o cuidado e a atenção que dedicamos ao outro. É a pequena gentileza inesperada. Não se trata de um ato grandioso ou de um presente caro, mas daquele gesto sutil, despretensioso, que rompe a rotina e demonstra um conhecimento profundo do ser amado. Este ponto é negligenciado porque, em nossa cultura, tendemos a valorizar o espetacular, o que é facilmente quantificável, esquecendo que o verdadeiro amor se manifesta nas minúcias. Contudo, ele carrega em si a memória de incontáveis atos de carinho recebidos ou presenciados na infância, o simbolismo de ser visto e lembrado em meio à correria do dia a dia, e a tensão positiva de uma surpresa que aquece o coração. Psicologicamente, a pequena gentileza inesperada acessa o subconsciente de forma direta e poderosa. Por ser um ato não solicitado, sem a pressão de uma troca, dissolve as barreiras de autossuficiência e a necessidade de se proteger. Ativa a sensação de ser valorizado não pelo que se faz, mas pelo que se é, um lembrete gentil de que a pessoa é pensada e cuidada. Isso cria um porto seguro de aceitação e um profundo senso de pertencimento, validando a existência do outro como digna de atenção e carinho genuíno. Na perspectiva de Alan Watts, esse gesto reflete a interconexão das ações e a não-dualidade do bem-estar. A gentileza desinteressada é a manifestação de que o bem do outro é, em essência, parte do nosso próprio bem, um fluxo contínuo de energia que une os seres e nos conecta ao vasto tecido da experiência universal. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos onde um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Deixar um bilhete de bom dia no espelho, preparar o café favorito da pessoa sem que ela peça, oferecer um casaco em uma noite fresca, arrumar algo que ela usa frequentemente ou realizar um pequeno favor que você sabe que a aliviará. Deve ser um gesto intencional, mas sem alarde,
como um presente silencioso, sem expectativa de reconhecimento imediato. A reação esperada é um sorriso surpreso, um olhar de gratidão que se aprofunda, a sensação de um calor interno que se espalha e a certeza de ser amado de uma forma que transcende as palavras. Lembro-me de um comentário que recebi. Nunca pensei que um bilhete com uma frase simples na minha mesa de trabalho me faria chorar de emoção. Foi como se ele tivesse lido minha alma naquele dia. Outro disse, ele simplesmente trouxe meu chá favorito sem que eu pedisse e naquele momento eu soube que ele realmente me conhecia e se importava. Essas são as vozes que capturam o sentimento. Enfatizamos que não se trata de grandes presentes ou de gestos extravagantes, mas da autenticidade, de uma presença plena que observa e se importa, de um carinho sincero que brota do coração e se manifesta nas pequenas coisas. É a intenção por trás da gentileza que a torna tão potente. A pequena gentileza inesperada não é apenas um gesto, é uma promessa silenciosa de cuidado e afeto, uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e aprofundando a conexão de uma forma que poucas ações conseguiriam. Agora, vamos mergulhar em um elemento ainda mais sutil, que não se manifesta em palavras ou toques, mas em uma energia, uma aura que pode transformar um ambiente. É a calma contagiosa, a capacidade de ser um porto seguro emocional em meio à turbulência, de oferecer uma serenidade que se espalha e acalma o outro. Este ponto é frequentemente negligenciado porque, em nossa sociedade, valorizamos a solução rápida, a ação imediata, a fala assertiva, e esquecemos o poder transformador de simplesmente ser a calma. No entanto, sua força é imensa, carregando a memória ancestral de segurança e refúgio em momentos de perigo, e o simbolismo emocional de uma âncora em meio a um mar agitado. Psicologicamente, a calma contagiosa acessa o subconsciente de forma imediata, atuando como um regulador do sistema nervoso do outro. Quando alguém está em um estado de ansiedade ou estresse, a presença de uma pessoa que irradia calma dissolve as barreiras do medo e da reatividade. Ativa uma sensação profunda de segurança, de que estamos juntos nisso e há uma força tranquila que nos guiará, criando um espaço onde a pessoa pode se permitir sentir suas emoções sem ser engolida por elas. Isso gera um senso de pertencimento inestimável, acalmando a alma e confirmando que, mesmo no caos, há um ponto de equilíbrio. Na perspectiva de Alan Watts, essa calma é a própria aceitação do fluxo da vida, a não resistência ao momento presente. A presença serena de um indivíduo é um reflexo da unidade do ser com o universo, um convite silencioso à paz interior, mostrando que, ao abraçar a totalidade da experiência, podemos ser a quietude no centro da tempestade. Para aplicá-lo, não é preciso fazer nada grandioso, mas sim ser a calma. Pense em momentos de tensão, discussões acaloradas ou quando alguém está visivelmente perturbado. Mantenha sua voz calma e firme, seu olhar tranquilo e acolhedor, conectando-se ao olhar que acolhe que exploramos. Respire profundamente, centre-se no momento presente e ofereça sua própria serenidade como um presente silencioso. Não se trata de ignorar o problema, mas de não ser engolido por ele, de ser a âncora emocional. A reação esperada é um relaxamento visível nos ombros do outro, uma diminuição da tensão na voz, um suspiro de alívio, a sensação de que tudo vai ficar bem, ou eu não estou sozinho nisso. Lembro-me de um comentário. No meio do meu ataque de pânico, ele só me olhou com uma calma tão grande, sem dizer uma palavra, que eu comecei a me acalmar também. Foi mágico. Outro disse, a voz dele, tão serena e firme, me tirou do redemoinho de pensamentos e me trouxe de volta para a segurança de que eu não estava sozinha. Essas são as vozes que ecoam o poder desse gesto.
Enfatizamos que não se trata de dar soluções ou de minimizar o sofrimento, mas de autenticidade, de uma presença plena que oferece um refúgio, de um carinho sincero que se manifesta na capacidade de ser um porto de paz. É a intenção por trás da calma que a torna tão potente. A calma contagiosa não é apenas um gesto, é uma promessa silenciosa de segurança e apoio. Uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e a capacidade de enfrentar desafios juntos, de uma forma que poucas palavras ou ações conseguiriam. E, finalmente, chegamos ao sétimo e talvez mais profundo dos elementos, aquele que subjaz a todos os outros e os eleva a um novo patamar de intimidade, forjando uma conexão inquebrantável, a permissão para ser. Não se trata de uma ação grandiosa, mas de um estado de espírito, uma entrega silenciosa que concede ao outro o espaço sagrado de sua própria existência, sem julgamentos, sem expectativas, sem a ânsia de moldar ou corrigir. É um gesto negligenciado, porque em nossa cultura somos treinados a ajudar, a consertar, a melhorar os outros ou a projetar sobre eles nossos próprios desejos e inseguranças. Tememos a autenticidade alheia, por ela nos confrontar com a nossa própria, e assim, inconscientemente, buscamos conformidade. No entanto, o poder da permissão para ser é imenso, pois desarma todas as defesas, dissolve as fachadas e convida a alma a se mostrar em sua plenitude. Ele carrega a tensão das expectativas que nunca se concretizam, a memória de incontáveis momentos onde fomos julgados ou desaprovados e o simbolismo emocional da liberdade mais pura e incondicional. Psicologicamente, a permissão para ser acessa o subconsciente de forma radical e libertadora. Quando alguém sente que pode ser verdadeiramente quem é, com todas as suas nuances, imperfeições e grandezas, as barreiras emocionais desmoronam. Acaba-se a necessidade de performar, de pretender ser algo que não se é, de vestir máscaras para agradar ou para se proteger. Ativa uma sensação profunda de presença, não apenas de estar fisicamente ali, mas de uma comunhão de espíritos onde eu estou aqui com você, aceitando sua inteireza, sem agenda, sem querer que você seja diferente. Isso cria um porto seguro de aceitação incondicional, um senso de pertencimento tão profundo que acalma a alma e valida a existência do outro em sua essência mais crua. É a confirmação sussurrada. Você é amado por quem você é, não por quem você deveria ser. Na perspectiva de Alan Watts, essa permissão para ser é a própria manifestação da não-dualidade, a compreensão de que cada ser é uma expressão única e perfeita do fluxo universal da vida. Não há necessidade de controle, de interferência ou de julgamento, pois cada indivíduo já é, em sua essência, parte integrante da tapeçaria cósmica. Alan Watts nos lembra que tentar controlar ou mudar o outro é como tentar controlar o fluxo de um rio, uma fonte de sofrimento e resistência. A verdadeira paz e conexão vem da aceitação do da observação amorosa do ser do outro, como ele se manifesta, sem impor um ritmo diferente ao seu. É reconhecer a beleza intrínseca da existência do outro, permitindo-lhe florescer em seu próprio tempo e à sua própria maneira, conectando-se ao fluxo universal da experiência humana sem a necessidade de intervenção. É a sabedoria de que o universo não se esforça para ser algo que não é. Ele simplesmente é, e nós, como parte dele. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos onde a tentação de consertar ou aconselhar é grande, mas a verdadeira conexão reside na aceitação. Quando alguém compartilha uma vulnerabilidade, um medo, um erro ou até mesmo uma falha de caráter, em vez de oferecer soluções ou tranquilizações apressadas, simplesmente ouça e permita que o sentimento exista.
Ao invés de tentar animar alguém que está tendo um dia ruim, permita que a tristeza, a frustração ou o cansaço estejam presentes, oferecendo sua presença sem a pressão de mudar o estado emocional do outro. Isso se manifesta em uma postura aberta, um olhar calmo e acolhedor, a ausência de um tom de julgamento na voz ou na linguagem corporal. É permitir que o outro tome suas próprias decisões, mesmo que não sejam as que você escolheria, confiando em sua jornada e em sua capacidade de aprender. Não há um como fazer rígido, mas um ser que irradia a aceitação. As reações a essa permissão são profundas e transformadoras. Um suspiro de alívio que vem da alma, um olhar de gratidão que se aprofunda, a frase "Você realmente me entende", ou "Com você, eu sinto que posso ser eu mesma". A sensação de uma leveza profunda que surge de ter sido verdadeiramente acolhido em sua totalidade. Lembro-me de um comentário que recebi de um ouvinte. Ele não me disse o que fazer, apenas me olhou com uma aceitação tão grande que me senti livre para ser eu mesma pela primeira vez em anos. Foi como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Outro disse: "Nunca senti que precisasse me justificar com ela. Era como se ela visse quem eu realmente sou, o bom e o ruim, e amasse essa versão sem querer mudar nada. Isso é amor de verdade." Essas são as vozes que capturam o sentimento. Enfatizamos que a permissão para ser não é uma forma de indiferença ou passividade, mas um ato de amor e respeito radical. É a autenticidade de uma presença plena que confia na jornada do outro, que reconhece sua autonomia e sua capacidade de crescer e aprender. É um carinho sincero que brota do coração, livre de controle ou manipulação, que simplesmente celebra a existência do outro. A intenção por trás dessa permissão é o que a torna tão potente. A permissão para ser não é apenas um gesto, é uma promessa silenciosa de liberdade e aceitação incondicional. Uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a autoconfiança individual e aprofundando a conexão mútua de uma forma que transcende todas as palavras e todas as ações, construindo um alicerce sólido para um relacionamento que honra a essência de cada um. Ao longo desta jornada, desvendamos 7 elementos que, embora sutis e frequentemente negligenciados, são os verdadeiros pilares de uma conexão inesquecível. Desde o olhar que acolhe, passando pelo silêncio compartilhado, o toque leve e inesperado, a escuta ativa profunda, a sincronia involuntária, a pequena gentileza inesperada, até culminar na suprema permissão para ser. Cada um desses gestos é um portal para a profundidade do eu e do outro. Eles nos mostram que o perigo de sentir o que os outros não veem é, na verdade, um superpoder, uma bússola interna que nos guia para relacionamentos mais autênticos e significativos. Reafirmamos o poder imenso desses gestos sutis. O amor verdadeiro não se mede pela grandiosidade das declarações, mas pela delicadeza das atenções, pela profundidade da presença e pela autenticidade da aceitação. Esses são os alicerces que constroem laços inquebráveis, que transformam a convivência em uma dança harmoniosa de almas interconectadas. Convidamos você a experimentar cada um desses pontos em seus momentos reais, em suas interações cotidianas. Permita-se ser vulnerável, seja intencional em sua presença e observe a transformação que esses pequenos, mas poderosos gestos podem operar. Ao honrar sua intuição e sua capacidade de sentir o invisível, você não apenas aprofundará suas conexões, mas também fortalecerá sua autoconfiança e sua compreensão do amor em sua forma mais pura. Se você se sentiu tocado por esta exploração das conexões profundas, da sensibilidade e do amor transformador, inscreva-se em nosso canal e junte-se à nossa comunidade. Aqui,
continuaremos a desvendar os mistérios da alma e a construir pontes para relacionamentos que são verdadeiramente reais e duradouros. Permita-se sentir, permita-se conectar e descubra a beleza de uma vida vivida com o coração aberto.